Fala galera do primeiro ano da Escola Morelos Serpa, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula de História dessa semana, tá? A gente vai estar iniciando aqui o quarto bimestre com um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre o renascimento cultural na Europa, tá? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês prestem muita atenção na nossa aula de hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, sobre o renascimento, né? O que é o renascimento? O que foi esse movimento, né? Esse movimento cultural que teve uma ampla repercussão, né, no tempo, no espaço, né, principalmente nos séculos, né, em meados do século XIV a o século XVI, né, isso na Europa Ocidental. Então, pessoal, esse movimento cultural ele foi responsável por uma ruptura, né, uma ruptura entre dois períodos históricos, a Idade Média e o período moderno. Então, é muito importante esse movimento ter acontecido, né? Foi muito interessante, porque veio quebrar com algumas, vamos dizer assim, alguns paradigmas, algumas concepções, né? Lá da Idade Média, tá certo? Então, entender o ambiente que estava ali na Europa nesse momento é fundamental. Então, como é que estava o ambiente, né, na Europa? A partir do século XI, a Europa Ocidental foi assim, pessoal, foi palco de uma série de mudanças, né? Principalmente sobre o crescimento da população, o avanço tecnológico, tá? Ou seja, o aumento da produtividade agrícola e o comércio, né? O surgimento, né? O aumento do comércio, tá certo? Entre o Ocidente e o Oriente. Isso aí proporcionou uma ascensão de uma nova classe social chamada burguesia, tá certo? Ou seja, então tudo aquilo que era pensamento da Idade Média, né, do coletivismo medieval, foi cedendo o lugar ao individualismo, né? Ou seja, a capacidade individual do ser humano, do talento e a criatividade de cada um. Ou seja, buscam inspiração para uma nova visão de mundo, né? Através da arte, principalmente através da arte, que impulsionou esse movimento, né? Esse movimento cultural, que não ficou somente... É bom entender que esse movimento não ficou somente... assim, a sua mudança não foi somente na questão da arte, da cultura, mas sim também na questão da ciência, né? Na questão da religião, que mais para frente a gente vai ver muito, né, bem sobre esse tema, tá certo? E o Renascimento ele tem algumas características, tá bom? Algumas características. A primeira delas é a inspiração no passado greco-romano, né? Ou seja, os renascentistas, eles consideravam que a arte, né, dos antigos gregos e dos romanos, né, era bem expressiva, perfeita. Eles admiravam, né, o conhecimento acumulado por eles. Então, por isso que eles se propuseram a estudar, né, o legado cultural deixado pelos gregos e pelos romanos, né, na civilização grega e o Império Romano. Ok? Bom, outra característica marcante do Renascimento, pessoal, é o antropocentrismo. O que é isso, professor? Antropocentrismo, né? O ser humano passa a ser o centro das atenções, né? Antropo vem de homem, né? Centrismo vem de centro. Porque antes, né, na Idade Média, o que se vivia era o teocentrismo, Deus, né? Deus como explicação, né, para tudo. Ou seja, o homem era apenas um ser de pecado, um ser, vamos dizer assim, corrompido, tá certo? Então eles queriam interpretar a Bíblia, né, fugir da interpretação da Bíblia vinda da antiguidade, vindo do pessoal, né, de séculos atrás. Então eles queriam interpretar a Bíblia de uma forma à luz do conhecimento, né, e que esse conhecimento também da Bíblia sobre Deus fosse acessível a todas as pessoas comuns, né, e não somente ao clero, como era a prática da Idade Média.
E o hedonismo, o que é esse hedonismo? Era a visão do corpo como fonte de prazer e de beleza, tá certo? Daí a gente compreende, por exemplo, algumas pinturas, né, famosas, sobretudo de alguns renascentistas famosos, pinturas, vamos dizer assim, pinturas famosas, né, de alguns renascentistas famosos, né, pintores, né, escultores, pintores como Leonardo da Vinci, escultores como Michelangelo, né, ou seja, eles trabalham muito bem a questão do corpo humano, a realidade expressa em suas obras, tá? E uma nova concepção de tempo, né? Essa nova concepção de tempo, né, tinha a seguinte intenção, né? Que na Idade Média o que predominava era a concepção do tempo cristão das coisas, tá? E dentro do Renascimento, essa concepção é ultrapassada, ela é rompida, pois o homem, né? O tempo pertence ao homem e que este pode usá-lo em benefício próprio, né? Aperfeiçoar, conhecer, experimentar, ou seja, não é tudo ao tempo de Deus, que o homem pode, né, aprender, buscar conhecimento no seu tempo, tá certo? Então, pessoal, em outras palavras, o renascimento cultural foi isso, foi um movimento que rompeu ideias, né, vinda da Idade Média, né, idade que os renascentistas, né, essa Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, que hoje a gente não pode mais estar compactuando essa ideia, né? Hoje os historiadores chamam que o Renascimento ele é a continuidade daquilo que vinha vindo sendo concebido, construído dentro da Idade Média, mesmo em uma velocidade muito mais baixa, né? Um tempo muito mais ralentado. Então, para a gente compreender isso, e aí a gente vai entrar em outros assuntos muito mais importantes, como você está vendo aí, né? A gente vai entender sobre a questão do Lutero, né? A gente vai falar sobre o humanismo, depois a gente vai falar sobre as reformas, e aí tudo isso é assunto para as próximas aulas. Espero que você possa, né, dar continuidade aí a esse estudo. Tem o seu livro didático, tem a internet para você pesquisar e aprofundar mais sobre esse conhecimento. Então, até mais, um abraço a todos, fique com Deus.